Boa noite para todo mundo que está aqui agora ao vivo com a gente. Mais uma live. Toda terça-feira a gente faz uma live aqui. Bom dia e boa tarde para quem está assistindo a gravação aí no nosso YouTube da Terra para a gente, que fica sempre gravada a live que a gente faz. Para quem chegou pela primeira vez em uma de nossas lives e não conhece ainda da Terra para a gente, somos duas irmãs. Fernanda Conserva, que hoje, em caráter excepcional, não fará live com a gente. Ela está lá entre caixas de mudança, não a invejo, nem um pouco. Eu, Renata Conserva, nós somos apaixonados por óleos essenciais. A gente está, o da Terra para a gente está no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então, nos sigam lá nas nossas redes sociais. Aproveita agora mesmo para ir assinar o nosso canal no YouTube para ajudar a movimentação do canal. Marca sininho, põe comentário, e se quiser algum assunto que a gente fale que a gente não tenha falado ainda, escreva também que a gente vai fazer. E a gente tem um projeto que se chama Gotas Essenciais e que toda terça-feira a gente se reúne com a nossa querida amiga Verônica Starling, que está aí. Ela está no Instagram, sigam também lá no Instagram dela, Verônica_Starling_Essencial. E em breve a gente espera ter de volta aqui nossa amiga Giane Metzger, que fez um ano sabático e daqui a pouco ela está aí de volta com a gente também discutindo sobre óleos essenciais. E eventualmente a gente chama aqui um convidado para falar sobre algum óleo essencial, sobre o uso de vários óleos essenciais em algum tema interessante, uso prático, curiosidades. E a gente vai trocando aqui nossa experiência. Tá? Hoje, a nossa live vai ser sobre um óleo essencial, que é lançamento da doTERRA nesse mês, aliás, lançado semana passada na convenção que aconteceu em São Paulo, convenção maravilhosa da doTERRA, e que lançou esse óleo maravilhoso também. Ao pé da letra, ele não pode ser chamado de óleo essencial, porque a forma como ele é extraído da planta, o produto final desse tipo de extração é chamado de absoluto. Então, é o absoluto de baunilha. Mas isso é uma nomenclatura química, né, que faz parte dessa extração do óleo. Então, por habitualidade, pode ser que eu e Verônica acabemos falando aqui sobre óleo essencial de baunilha ou óleo de baunilha. Na verdade, a gente vai estar se referindo ao absoluto de baunilha. Então, se a gente falar uma nomenclatura ou outra, a gente vai estar falando da mesma coisa. A baunilha é uma planta originária do México, da América Central, e ela se espalhou pelo mundo a partir da colonização espanhola. Então, os espanhóis, quando foram lá, colonizaram as Américas, a América Central, sobretudo, eles levaram para o mundo a baunilha. E a baunilha floresceu no mundo todo. Mas tinha um problema, né, Vê? O que aconteceu aí com o problema do... Apesar de florescer... As flores lindas, maravilhosas, e as flores, tem uma curiosidade, é só uma vez por ano que floresce. Então, imagina, tem que esperar um ano para as lindas flores aparecerem. Uma vez por ano, um dia, né? É, e aí, só que não dava o favo, porque a baunilha, quem conhece, é um favozinho de onde é extraída. E aí, em Madagascar, todo ano após ano, florescia e não dava o favo, e eles não entendiam o porquê. É uma abelha que existe lá no México, que é a única abelha que faz a polinização das flores da baunilha. Com isso, o que eles fizeram? Pegaram um pedacinho de madeira e hoje, uma vez por ano, bem cedinho, várias pessoas vão lá, manualmente, pegam pólen de uma flor, levam para outra e fazem esse lindo trabalho, um a um. Imagina, que delicadeza. Não, é assim, para chegar nesse estudo, a dificuldade ainda era, porque assim, a polinização ela só acontece uma vez por ano, um dia por ano, e deve ser feita de manhã. As abelhas vão lá de manhã e polinizam. Então, os pesquisadores, as pessoas que tentavam fazer com que ela desse o fruto, que desse a baga, eles tinham apenas uma manhã para fazer, só que aquela polinização, o fruto dela vai ser colhido 8 a 9 meses depois. Então, assim, ele demorava meses para descobrir, às vezes, que aquela polinização não chegava a 8, 9 meses, mas demorava ainda um tempo para descobrir que tinha dado errado. E quando descobria que tinha dado errado, só podia tentar de novo um dia no outro ano, um ano depois. Então, isso causou um atraso até demorou muitos anos para conseguir chegar nesse resultado aí.
temos hoje, né? É quase um parto, né? Se você pensar, porque o favo só vai estar maduro, pronto para colheita, 8 a 9 meses depois. Você imagina? E depois que ele teve esse sucesso nessa polinização, que ele reconheceu que a forma como ele conseguia fazer isso era uma polinização manual, com varetinhas de bambu, ou seja, ele fez várias tentativas que deram errado e conseguiu esse sucesso. Hoje em dia, a baunilha, 80% da baunilha produzida no mundo vem de Madagascar. Ou seja, o México ainda é um grande produtor de baunilha, entre os outros, entre os 20% que não são produzidos em Madagascar, mas a grande produção mesmo é em Madagascar, onde não há o polinizador natural, né? A minha sogra é apaixonada por orquídeas, ela tem a orquídea, a baunilha é um tipo de orquídea, ela tem essa orquídea que faz a baunilha, só que ela falava para mim, nunca tive baga, agora que eu descobri, eu vou dar umas varetinhas de bambu para ela, quem sabe ela não consegue umas bagas de baunilha na casa dela. Bem, o óleo da doterra, assim como a maioria do óleo de baunilha produzido no mundo, vem de Madagascar. Madagascar, para quem não conhece, é um país insular no Oceano Índico, a sudeste do continente africano. Então, lá quando você vê o mapa mundi, né, o continente africano, grandão, o Madagascar está lá embaixo, uma ilhazinha à direita, a sudeste ali da África. Olha Por meu ser, então... mapinha. Oi? Olha o meu mapinha ali, ó. Isso ali, olha, tem um cantinho ali à direita Azul, ó, da da África, embaixo está ali Madagascar. Então, ele não tem fronteiras terrestres, por ser uma ilha, né? O país mais próximo é Moçambique. É um país que tem um IDH baixo, 90% da população vive com menos de US$ 2 por dia. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a Doterra, onde ela passa, ela faz projetos de co-impacto, para trazer um impacto positivo, porque há um impacto na produção, tudo que a gente produza traz um impacto negativo também, e a Doterra minimiza ou até acaba com alguns desses impactos negativos e traz impactos positivos sobre isso. E a Vê vai falar sobre o co-impacto, mas antes eu queria só lembrar que assim, o YouTube oficial da Doterra, ele apresenta vários vídeos falando sobre o impacto de vários óleos essenciais que a Doterra produz. E sempre no início do vídeo faz umas perguntas. Diz assim, você já pegou um vidro de óleo essencial e pensou o que há por trás da história desse vidro? Quem é tocado ou é impactado pelo caminho, positivamente ou negativamente? Então, a Vê vai contar um pouquinho do impacto da Doterra sobre a produção de baunilha em Madagascar. E aí, como a Renata falou, a Doterra tem essa preocupação da valorização da parceria com o produtor. Então, não é um cultivo predatório ou explorador, né? Eles vão lá, preparam, e lá em Madagascar, a baunilha, eles fazem um treinamento com cerca de 75 pessoas, né, formado por 3 anos, para ensinar formas de cultivo, de extração de multicultivos até, para preparar essas pessoas para um cultivo correto, um manuseio correto da terra, né, das produções e também ensinar o empreendedorismo, né, ensinar a parte de finanças para estruturar uma nova geração, né, mudando ali a realidade dessas pessoas. Então, só a baunilha, cerca de 74 pessoas diretamente e 363 vidas impactadas, né, ali, das famílias e tudo. E em Madagascar tem outros cultivos, tem ylang-ylang também, e outras coisas que em Madagascar a do Terra trabalha, e a gente até falou também na live do ylang-ylang, de construção de centros de saúde, né, em saúde, em educação, a do Terra estrutura aquelas comunidades ali, dando a elas também uma renda anual para que, principalmente as mulheres que trabalham no cultivo do favo, da baunilha, para que elas tenham essa estabilidade de mandar os filhos para a escola e, como a gente fala, mudando a história daquela comunidade. E então, no Madagascar inteira, são 131 mil vidas impactadas com esse Pela projeto Doterra, né? do Terra, que é o Co-Impacto. Então, é muito bonito isso, é mais um dos motivos. Então,
quando você pega um vidrinho, né, tem a pureza do produto e tem uma história ali atrás, né? Por onde, da delicadeza do plantio, a polinização, nesse caso, a colheita, né, a extração do absoluto, né, ou de um óleo essencial, os controles de qualidade CTPG, que, né, é um controle muito rígido e sério, que a doTERRA tem, para chegar na sua casa um óleo seguro, puro, e que a gente pode usar muitos por ingestão, inclusive, como a baunilha, né? Que é famosa por dar sabor, né? Até mesmo o Culinária. chocolate. Os astecas, inclusive, que inventaram o chocolate quente, assim, praticamente. Eles resolveram misturar a baunilha lá no México com o cacau. Então, aí, já sabem, e podem ter uma baunilha, uma gotinha realmente verdadeira, né? Imagina, não é pouco. A produção da maioria dos óleos essenciais no mundo, inclusive a maioria dos óleos produzidos pela doTERRA também, é feita por destilação a vapor. É o método mais comum, mais acessível de obtenção de um óleo essencial da planta, né? Mas para alguns tipos de planta, essa destilação não serve, como é o caso da baunilha, o jasmim também não pode ser extraído por extração a vapor. E por isso, o óleo essencial, a gente não fala óleo essencial, a gente fala que é absoluto. O absoluto da doTERRA, ele é feito por extração de CO2, extração de gás carbônico. E esse é um tipo mais novo de processo de obtenção de um óleo essencial. Ele permite uma pureza maior, menos contaminantes, uma quantidade de resíduo na produção, então você tem um impacto menor negativo da produção sobre o meio ambiente, porque tem menor quantidade de resíduo, tem muito menos chance de uma contaminação por produtos, por exemplo, quando você existe o absoluto que você pode ser, que é extraído por solventes, então essa extração por CO2, que é o caso da baunilha, ela não tem esse risco de contaminação por solvente. Então a gente pensa assim, por que todos os óleos essenciais não fazem assim por extração de CO2? Porque ele é um método muito mais caro de se fazer do que a extração da destilação a vapor. Então, por que não faz a baunilha pelo mais barato? Para baratear o custo? Porque não tem como obter o óleo essencial de baunilha em qualidade terapêutica por extração a vapor. Então, assim, o método tradicional é ótimo para a maioria das plantas para se obter o óleo essencial, mas para a baunilha não dá, porque a temperatura que chega para o método tradicional estraga o poder terapêutico da baunilha. Então, tem que ser feito dessa forma. E aí, esses dados de produção da baunilha, de obtenção, como uma plantação muito específica, muito exigente, só floresce uma vez por ano, você tem uma única manhã por ano para fazer a polinização, para ver se tempos depois vai nascer aquela baga. É a segunda especiaria mais cara do mundo. Então, ela é uma orquídea e ela é uma especiaria, ou seja, é uma planta com sabor bastante intenso e que você dá sabor a outras coisas. A primeira mais cara é o açafrão verdadeiro e a segunda mais cara é a baunilha. E aí, por conta disso, você precisa de quanto mesmo, ver, você lembra? Não, para Para fazer, fazer. vou achar minha anotação aqui, peraí. E aí, como a Renata 25 falou, quilos. Preciso de 25 quilos de fava de baunilha para produzir 1 quilo de absoluto de baunilha. E aí, essa extração mais cara, ou esse óleo bem mais difícil, ele é um dos óleos mais falsificados do mundo. E aí, Vê, o que você está aí comendo aí de gostoso que você estava fazendo vontade na gente? eu estava, antes de começar a gravação, gente, olha, isso aqui são umas, como diz a Fernanda, tipo um waffle de chocolate. E aí a gente, né, estuda e um dos usos da baunilha é no chocolate, né? Chocolate, tabacaria, perfumes, né? Aí eu comprei um chocolatezinho e li, falei, tem baunilha. Assim, fantástico. Só que menos de 1% da baunilha que a gente consome é baunilha de verdade. Você pensa, menos de 1%. Muitos, né, são sintetizados e Os muito da baunilha. aromas, né? Quando a gente está falando dos aromas, né? Porque você pode fazer a essência sintética
e tem uns que dizem que é essência natural, dizem que é aroma natural, mas na verdade também é sintético, só imitando o natural. É. E usam esse termo como se fosse realmente algo natural. E aí pode ter até derivado de petróleo. A gente olhando, né, na literatura fala que é isso que acontece. E aí Porque esse no é óleo essencial de baunilha, no absoluto de baunilha, a composição é de centenas de, mais de 500 substâncias ativas num óleo, num absoluto de baunilha. Mas 45% da composição dela é de uma única substância chamada vanilina. E aí é essa substância que tem esse odor bem característico da baunilha, é usada para fazer as essências sintéticas. E aí é feito por derivados de petróleo, a maior parte da vanilina utilizada. Então, a chance de você estar comprando uma essência sintética de baunilha, estar comendo derivado de petróleo, botando derivado de petróleo na comida, realmente, infelizmente, é uma realidade. E no e, óleo também, né? Você usando um óleo para se tratar, para melhorar a saúde, tudo, você acaba buscando algo maravilhoso por ser um óleo caro realmente, porque ele é dispendioso para ser produzido, você não deve optar só pelo preço, porque o preço pode estar tendo um impacto muito negativo em quem está produzindo, os pequenos produtores podem estar sendo explorados de forma desumana, ou você pode estar se envenenando achando que quando está buscando algo bom. Mas o que é que a gente pode leve, fazer né? de bom ver com esse óleo essencial, as indicações dele? E esse óleo é um blend, né? Não é o absoluto absoluto. Ele tem um pouco de óleo de coco, esse da doTERRA. E ainda assim, quando você for usar na pele, é indicado que você coloque mais óleo de coco para evitar uma sensibilidade, porque ele é muito forte e poderoso. As indicações, eles, assim, desde os antigos, descobriu que ele é um óleo para estimular a paixão, afrodisíaco. Então, é mais um aí para o amor ao Dia dos Namorados aí, vamos ver Está se no ele Whisper, né? Ele é tá no Whisper. um dos óleos que compõe o Whisper, que é um óleo, um blend afrodisíaco da doTERRA É. também. E ele pode ser usado na pele, tem muito poder antioxidante, então você colocar num blendzinho para a pele também vai ser excelente. Então ele tem propriedades calmantes, então indicados para ajudar em ansiedade, insônia, para dar esse suporte para quem, né, precisa relaxar, cuidar de momentos estressantes, vai ser um óleo super indicado. Fora, eu tive a oportunidade de, né, de cheirar ele, ele é um, né, um lançamento recente. Ele tem aquele cheirinho mesmo, te lembra o chocolate, assim, porque muito chocolate tem, né, essa coisa da baunilha, então te traz realmente essa gostosura no lembrar, essa doçura. Aliás, tem sites, tem estudiosos, pessoas aromaterapeutas que, inclusive, sugerem o absoluto de baunilha para quem tem compulsão por doce, porque sentir esse cheiro doce, às vezes, é igual quando você faz um doce em casa de abóbora, por exemplo, às vezes você nem tem vontade de comer depois, porque ele já está impregnado em você. Então, você usar o aroma, você diminui a quantidade de açúcar, às vezes, que você vai colocar em alguma coisa, porque você já tem um quê de adoçado então ela ajuda, tem esse lembrar o chocolate, ajuda também a redução da compulsão por doces. Porque, imagina, e é o que os óleos fazem muito, né? Outros, como a gente já citou aqui, né? Os cítricos, ele ajudar nessa saciedade, né? Na relação que a gente tem da emoção com as nossas compulsões, né? Seja fumar, beber, comer demais, né? Então, os óleos atuam muito bem nisso. Então, o odor doce, né, traz calma, né, relaxamento e ajuda aí no processo de, também, como falei, de insônia. Então, pode ser usado no creme facial, pode ser usado misturado com óleo de coco aqui, onde a gente sempre fala, a Renata sempre fala, já falou do vetiver, aqui entre o peito, no externo, pontos de pulsação, usado na culinária. Imagino isso, né? Você fazer um doce, né, um brigadeiro, uma torta, você colocar, vai dar um super toque.
Sabe o que eu estava pensando hoje, nesse Café, friozinho? chocolate. Um arroz doce com uma gotinha de absoluto de baunilha. Na verdade, no Brasil, ele ainda está em estudos para que a Anvisa libere para ingestão, por isso não vai vir escrito ainda no vidro. Mas nos Estados Unidos ele já é liberado pelo FDA para ingestão, então existem no site norte-americano, por exemplo, alguns youtubers que fazem culinária com óleos essenciais da doTERRA, sugerindo o uso dele. Então, eu pensei num canjicão na festa junina com uma gotinha de baunilha ou arroz doce, que ele é uma especiaria, combina com canela, com cravo, né? Então, também deve ficar maravilhoso um arroz doce com uma gotinha de baunilha. É só uma gotinha, que é bem forte. E nos perfumes, né? Também você pode criar perfumes colocando esse toque, porque os óleos essenciais permitem essa, né, variedade, essa brincadeira, essas alquimias. Então, também você vai ter os benefícios aí, né, de calma, de serenidade. E vamos ver quando é que ele entra aí no catálogo. Eu me mutei aqui e demorei para encontrar o botão de volta. Então, assim, para perfume, por exemplo, pode misturar com outros óleos, né? Na convenção, né, Vê, ela falou muito sobre a mistura, que pode misturar com óleos de flor rosa, ela falou muito bem da mistura dele com o jasmim, que quem tem o jasmim rolon, que é um outro absoluto da doTERRA, passa o jasmim como se fosse um perfume e por cima vem com uma gotinha, suja o dedo ali, passa por cima. Ela falou que a mistura da baunilha com o jasmim é maravilhoso. Eu tenho jasmim, assim que chegar minha baunilha, eu Eu vou já testar amo essa jasmim. mistura. Ela cita também misturar na convenção, ela citou misturar também com óleos amadeirados, falou inclusive que também combina com frankincense. Aí eu vi que na edição nova do Modern Essentials, que a V comprou, né, V? Uhum. Ele indica misturas que combinam com o baunilha. Então, se você adquirir o baunilha agora, vou ler aqui, olha, mistura bem com os cítricos em geral, bergamota, toranja, que é o grapefruit, o green mandarim, que é aquele cítrico que não tem furucumarina, que pode usar de dia. Mistura bem com o lemon também. Dos amadeirados, ele cita cedro, sândalo e frankincense. E de flor, ele cita camomila romana, lavanda e ylang-ylang. Então, assim, você que vai adquirir o baunilha ou já adquiriu, quando ele chegar e quiser fazer um perfume, vê aqui de novo na live, anota no caderninho esses óleos que eu falei aqui, que você vai poder misturar para tentar fazer uma mistura que você goste. E como ele é uma Isso. especiaria, combina bastante com especiaria também. Então, assim, no difusor dizem que é muito bom com o On Guard, diz que ele fica, porque ele traz esse calor. E agora, no frio, o On Guard traz também esse calorzinho da festa junina aí da gente, né? Então, o On Guard, ele tem o White Orange, que é um cítrico, que é a laranja, tem cravo, que é uma especiaria, canela, que é uma especiaria, tem eucalipto e alecrim. Então, o On Guard também combinaria com ele, principalmente no difusor. Deixa eu ver. Tem uma receita que eu vi sobre um spray para borrifar na casa, quando você quiser esse ambiente de calma, que você pode fazer 120 ml de álcool de cereais, e aí você vai colocar os óleos de tangerina, manjerona, ylang-ylang e baunilha. Tangerina, 14 gotas, a sugestão dessa receita que eu peguei, né? Tangerina, 14 gotas em 120 ml de óleo cereal, 14 gotas de tangerina, 8 gotas de manjerona, maravilhoso, e 6 gotas de ylang-ylang e 2 a 3 gotas de baunilha. Eu não sei qual a marca que ela usou, ela não fala se foi da doTERRA, porque já existia baunilha da doTERRA em outros lugares, mas no Brasil chegou agora. E eu não sei, então assim, talvez essa concentração de gotas, talvez você precise usar menos, porque os óleos da doTERRA são bem concentrados. E aí ela sugere que no lugar da tangerina, se a sua intenção também é reduzir esse apetite por doce, ela sugeriria melhor a bergamota
do que a tangerina nesse caso. E na culinária, a gente esqueceu de falar também do chocolate quente, né? O chocolate, a Vê comentou, inclusive, que os astecas que inventaram o chocolate quente, os astecas e os maias, né, usavam essa bebida, era popular entre eles, e eles faziam um chocolate quente temperado com a baunilha, canela e pimenta. Então, sugestão aí para testar agora no inverno. E uma dica de um site que eu vi também falando sobre o uso dele em bolo. E aí, se você for colocar na receita, saber que as propriedades terapêuticas, quando você aquece o óleo essencial ou o absoluto, reduzem. Isso para qualquer óleo essencial é verdadeiro. Um creme de confeiteiro também, né? É interessante colocar uma baunilha aí para as confeiteiras de plantão. É isso, então, que assim, as inúmeras coisas que a gente pode fazer, você pode descobrir, a gente não recebeu o nosso baunilha ainda, a gente também vai descobrir mais coisas, colocar num smoothie, numa batida, num chá, e usar e abusar e ver o que a gente vai conquistar, como ele vai nos conquistar, né? Como a gente vai poder usar no nosso dia a dia. Então, até semana que vem. Conte com a gente se você quiser saber de algum outro assunto que a gente fale por aqui. A gente vai estudar, vai falar da nossa experiência ou trazer alguém para falar da experiência aqui com a gente. Tá bom? Vamos parar agora a gravação para conversar com quem está aqui na sala e para vocês até semana que vem. Tchau, tchau.